Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. A gente vai ver métodos para avaliação de modelos. E a gente quer responder aqui, quão preditivo é o modelo aprendido. E para isso a gente precisa criar um modelo a partir de um conjunto de treinamento e fazer o teste desse modelo. Não é interessante eu usar esse mesmo conjunto de dados de treinamento para testar, porque isso seria muito otimista, Porque estou usando os mesmos dados para criar o meu modelo e para testar. Então não é um bom indicador de desempenho sobre dados futuros. Uma solução interessante é dividir os dados em dois, conjunto de treinamento e conjunto de teste. E eu só consigo fazer isso se existirem muitos dados rotulados. Às vezes é um problema isso, a gente não tem ou a gente não consegue com facilidade esse conjunto de dados. Porém, normalmente esse número de dados é limitado, acabei de falar, e nesse sentido aí são utilizadas técnicas mais sofisticadas de avaliação. E por isso que a gente vai estudar métodos para fazer essa avaliação de modelos, e esses são exatamente os métodos de particionamento. Eu uso esses métodos aqui para particionar os dados em conjunto de treinamento e conjunto de teste. Todos esses exemplos aqui fazem isso. Então, o holdout, qual é a característica do holdout? Ele pega o percentual para treinamento e outro percentual para teste. Geralmente o percentual para treinamento é 67%, ou 2/3. E o de teste, 1/3. E o que fazer se essa quantidade de dados é limitada? Aí, o método holdout é exatamente isso. Reserva essa quantidade, usa 2/3 e 1/3. Aqui só está a explicação do que eu acabei de falar anteriormente. Qual é o problema deste método, do holdout? Essas amostras podem não ser representativas, pode não haver amostra de uma classe nos dados de teste, porque ele pegou aleatoriamente, e aí pode existir algumas amostras que estejam aqui no conjunto de teste e que não tenha instâncias de um determinado valor de uma classe. Isso é o ruim deste método. Existe uma versão avançada deste método que é para garantir essa estratificação, proporção de dados de classe serem particionados de forma igualitária aqui, tanto no de treinamento quanto no de teste, para resolver esse holdout, mas de certa forma o holdout faz isso uma vez só. E aqui é importante lembrar que depois que eu particiono, uso o método para particionar, ele separa aqui para treinamento e para teste, isso serve para todos os outros métodos também. Eu uso, todos esses dados podem ser usados novamente para construir o modelo final. Então eu não preciso usar o método para construir o classificador final. Eu uso esse método para somente fazer o teste. E é importante informar que as métricas que nós aprendemos anteriormente, elas são aplicadas exatamente no teste. O conjunto de treinamento eu tenho um modelo criado, que a gente já viu como é que cria. Por exemplo, o árvore de decisão, ele cria a árvore, cria o modelo. Quando eu pegar as novas instâncias aqui, ele vai pegar e vai testar, vai verificar se acerta. E quando ele fizer isso, vai ter a classe, a predição da classe. E aqui, como os dados vão estar rotulados, eu tenho como saber se ele acertou ou errou. E aí eu vou saber a precisão, eu vou saber a revocação, eu vou saber a medida F, a acurácia e todas as outras métricas que nós vimos. Certinho? Então, exatamente isso. Então eu uso esses métodos para somente fazer esse particionamento. Depois, o classificador final ele é criado com todos os dados. Certinho? E aí outro método é uma amostra aleatória. É basicamente o holdout, várias vezes o método holdout. Então que N vezes, 20 vezes, ele pega treinamento, teste, 20 vezes, e ele pega a média dessa taxa de erro aqui para apresentar. E aí mostra o resultado de acordo com essa média aqui, certo? O cross-validation é um método que é mais utilizado atualmente. O que ele faz? Ele é uma melhora desses dois métodos anteriores. Ele
usam os mesmos dados, só que de forma repetidas vezes de forma diferente, dividido de forma diferente. Ele escolhe isso de forma aleatória e exclusivo. Então, exclusivo porque eu vou pegar o dado daqui, 80, botar 30 aqui, nessa, ele chama de fold, e são 80, ele não vai repetir instâncias aqui em nenhuma dessas folds, por isso é exclusivo e aleatório, ele pega aleatoriamente esses 80 aqui, dando um exemplo, né? Eu tenho aqui 3 classes, classe T, S, S, SC, a classe T tem 50 instâncias, a S tem 38, a C tem 80, então aleatoriamente eu peguei aqui e coloquei em pastas diferentes. E somando tudo vai dar 80, então não vai se repetir, e ele faz isso de forma aleatória, de acordo com essa divisão, né? Se eu tenho 168 e eu defini 3 folds, pode ser 10, pode ser 8, mas aqui no exemplo, desculpa, eu coloquei 3, então ele vai pegar 168 dividido por 3, aqui tem que ser 56. Distribuído aleatoriamente entre as classes. Então a soma tem que ser 56, aqui a soma é 56, aqui também. Do valor de cada uma das classes aqui, né? Aqui foi 30, aqui foi 6, aqui foi 20, então aleatoriamente. Certo? E como que ele vai funcionar? Ele vai pegar repetidas vezes e dividir de forma diferente, como foi feito aqui. Mas como que é o treinamento? O treinamento é sempre de K menos 1. Então o K aqui é 3. Então ele vai pegar 2, então ele vai pegar sempre 2 conjuntos desse e vai treinar. E a fold restante ele vai testar. Só que ele vai fazer isso N vezes até a quantidade de fold aqui testada ser todas na K. Então essa aqui foi uma de teste, a próxima vai ser essa de teste, a próxima vai ser essa de teste. Então ele vai fazer, no caso aqui, 3 modelos diferentes e vai testar todos eles e vai pegar a média e apresentar o resultado. Aqui eu coloquei no slide este exemplo que vai ficar mais claro isso. Então eu estou supondo aqui que seja com 4 folds. O comum é 5, 10 também é muito comum se a quantidade de dados for muito grande. Então aqui eu dividi em 4 subconjuntos. E aí o primeiro modelo vai ser criado de acordo com essa divisão. Aqui eu tenho um conjunto de treinamento, um para teste. Conjunto de treinamento, o de teste já é o 3. Outro conjunto de treinamento, o de teste já é o 2. Outro conjunto de treinamento e o de teste é o 1. Aqui eu vou ter precisão, revocação desse modelo. Aqui eu vou ter precisão, revocação desse modelo. Aqui também eu vou ter precisão, revocação desse modelo. E aqui também. Vou ter a precisão usando o cross-validation, é a média desses 4. Assim como a revocação, assim como a medida F, assim como a acurácia. Então ele resolve o problema anteriormente do holdout e da amostra aleatória, porque ele separa isso aleatoriamente, mas ele faz não uma vez só, ele faz N vezes. Certinho? Aqui resumindo, é isso que eu acabei de falar, e o erro global aqui é exatamente a média dos K estimativas de erro, que é exatamente de cada um daqueles modelos ali. O Stratify Cross Validation, ele é uma variação do Cross Validation, ele pega aqui o percentual, ó. Eu tenho o mesmo exemplo, 50 instâncias da classe T, 38 da classe S e 80 da classe C. 80, qual é o percentual aqui dessa classe em relação ao todo? É quase 50%, 48% de 168. Então, na hora que eu for dividir aqui as folds, ele vai pegar exatamente esse percentual aqui dos 56. Quando eu dividir aqui 168 dividido por 3 dá 56, ele vai pegar aqui exatamente 27, que é 48% de 56. Então vai ficar 27, 27 e aqui 26. Então ele vai considerar essa distribuição aqui. Não é muito utilizado, porque isso ele está simulando o quê? Exatamente que o conjunto de teste vai ter esses mesmos percentuais, mas na prática, esse conjunto aqui de dados é mas na prática pode ser que não seja esse mesmo percentual. Então por isso que não é interessante considerar essa distribuição assim uniforme. Na prática a gente acaba não usando o Stratify Cross Validation. O Leave One Out
cross-validation, o nome já diz, né, deixa um de fora. É uma também variação do cross-validation. Ele é mais exaustivo. O que ele faz? Ele pega a quantidade de instâncias que tem, nesse caso eu tenho 168 instâncias, e ele divide exatamente a quantidade de instâncias em folds. Isso significa que ele vai treinar com 167 e testar com a última. Isso é muito exaustivo, ele esgota todas as possibilidades, isso é verdade, só que ele é muito exaustivo, porque ele vai testar todas essas possibilidades, né? Acaba sendo inviável na prática devido ao tempo que é gasto para fazer isso. Então aqui, ó, ele é muito custoso, mas ele aproveita ao máximo os dados, não envolve subamostragem aleatória, porque ele vai pegar exatamente as instâncias que estão disponíveis ali. Então, se eu tiver uma base de dados com 5.000, ele vai pegar 4.999 e testar com a última. Então, não é... Ele vai pegar, criar um modelo, ou seja, ele vai criar 5.000 modelos. É inviável fazer isso na prática. Então, acaba que a gente precisa saber que existe, mas na prática a gente acaba não utilizando. O Bootstrap é outro exemplo, o último exemplo que a gente vai ver, de particionamento de dados. Ele pega o treinamento, ele pega de um conjunto de exemplos, mas não são excludentes, significa que pode repetir. Então um aqui se repete, ele pegou 3 do 7 a 1 se repetiu, pegou aleatório, o que sobrar de instâncias que não foi treinado vai ficar no teste. Então ele vai fazer isso mais ou menos 200 iterações. Então ele fez essa iteração, vai fazer mais 2, mais 3, mais 4, até 200 e vai pegar essa média aí. Só que lembrando que o treinamento é esse, ele pode se repetir e o teste é ele vai testar com instância nova. E aí o erro é a média dessas 200 iterações aqui. Então é isso que eu acabei de falar. Cada vez que uma tupla é selecionada para participar do grupo de treinamento, ela volta novamente para o banco inicial, podendo ser selecionada novamente. O banco de treinamento pode conter tuplas repetidas. E aí, o que a gente pode chegar à conclusão disso? Então, tem métodos diferentes para particionar os dados. E ideal é que eu tenha um conjunto de dados de treinamento grande, né? Porque quanto maior, melhor vai ser, o mais representativo vai ser o meu classificador. Quanto maior vai ser também o arquivo de teste, mais exato também vai ser essa minha estimativa de erro. E aí a gente tem um dilema, né? A gente quer tanto um conjunto de treinamento grande quanto um conjunto de teste grande, certo? E nesse sentido, dos métodos que nós utilizamos, como eu já falei anteriormente, o que é mais utilizado é o cross-validation, porque ele particiona muito bem e ele pega o mesmo conjunto de treinamento e testa, né, com uma fold restante. 5 é um número comum, 10 também é comum, de acordo com a quantidade de dados que a gente tem. Certinho? E por fim, quando eu quiser comparar dois modelos que a mesma taxa de erro, que existe a mesma taxa de erro, qual desses modelos é preferível? Então a gente aprendeu a árvore de decisão. A árvore de decisão a gente viu que é um método eager, ele é esperto, ele demora para ser criado o modelo, e aí toda vez que eu testar uma nova instância, ele não vai mais criar um modelo, ele consulta a minha árvore de decisão e ele mostra qual é a predição daquela nova instância. Só que se eu tiver uma árvore de decisão que dá 90% de acerto ou 10% de erro, e se eu tiver um naive Bayes, por exemplo, que a gente vai ver mais na frente, é um algoritmo estatístico, ele é lazy, porque toda vez que eu precisar pegar um dado para treinar, ele vai calcular esses dados novamente de acordo com o conjunto de treinamento que eu tenho. Só que ele faz isso, mas ele é rápido, porque é um dado estatístico, ele faz cálculo. Então, fazendo isso, e se ele tiver a mesma taxa de erro do árvore de decisão, por exemplo, é preferível usar o naive Bayes, porque ele é mais rápido, porque ele é mais simples. Então é isso que está informando aqui para a gente considerar exatamente qual é o modelo mais simples de acordo com o que a gente testar, no final das contas, que vai representar os nossos dados, né? Por isso que a gente precisa também avaliar
modelos distintos para a gente verificar o acerto, o erro, identificar o mais simples, certo? E com isso a gente termina este assunto, eu apresentando aqui os métodos, e o mais utilizado aqui, ratifico, é o cross-validation, certinho? Até mais, pessoal!